Tu és mais do que vencedor, meu irmão. Tu és mais do que vencedora. Vocês são mais do que vencedores. Baixa um pouquinho o som. Mais do que vencedor. Eleito de Deus, amado de Deus. Oh, coisa boa, né? Amém? Só um pouquinho pra cima. Amém? Pode sentar. Não é bom ouvir isso, né? Que você é mais do que vencedor, que você é um eleito de Deus, que você é amado de Deus. Amém, irmãos? Então diga graças a Deus. Bom, vamos ouvir o que Deus tem a falar nesse domingo festivo, nesse domingo que nós comemoramos 7 anos de trabalho da Igreja Evangélica Cristo é Vida aqui no Ceará. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, versículo 1 em diante. E esta é a 19ª mensagem. Já são 19 cultos que o pastor da igreja está pregando sobre o tema o verdadeiro cristianismo. Eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos celebrando hoje, comemorando hoje. E dentro dessa mensagem do verdadeiro cristianismo, eu vou continuar falando sobre a incredulidade perversa. Todos acharam? Todos amados? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. Atos capítulo 4, versículo 1 em diante. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem ele o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já sentimos um regozijo na nossa alma, no nosso espírito, já nos alegramos no Senhor, já preparamos a boa terra para que o semeador venha e semeie a boa semente, que a Tua palavra, quando a Tua palavra é pregada com verdade, quando a Tua palavra vem sem misturas, sem doutrinas de homens, sem coisas do misticismo, sem coisas do paganismo, ela é uma boa semente. E quando ela é semeada na boa terra, no coração do Teu povo, no coração daqueles que o Senhor elegeu, daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, o Senhor mesmo disse que ela frutifica a 100 por 1. Ela produz frutos, ela opera mudanças, ela faz com que a Tua glória resplandeça naquela vida, e o Teu nome é exaltado entre as nações. E que nessa manhã, Senhor, nós possamos receber esta boa semente. Fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, fala àqueles que o Senhor, com mãos de misericórdia, trouxe esta manhã a esse santuário, aqueles que pela primeira vez adentram esse templo, mas que vieram aqui por uma vontade soberana Tua. Fala, Senhor, através de mim, usa-me, inspira-me, dá-me a capacidade, Senhor, de explanar a Tua palavra com verdade. E que a palavra que for proferida desse altar, que ela seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua exaltação, mas que ela seja principalmente
para trazer maturidade espiritual para a tua igreja, para os teus pequeninos. Eu te peço em nome do Senhor, porque a minha suficiência, ela vem de ti, ó Deus. Em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você lembra que Pedro e João, quando iam entrando no templo, na porta chamada Formosa, havia lá um paralítico pedindo esmola, esmolando. Ele era um coxo de nascença. E de repente Deus opera um grande milagre, e aquele paralítico anda, e ele entra no templo cantando, saltando, louvando a Deus. E Pedro faz uma pregação extraordinária. Pedro, quando viu aquela multidão, olhando para ele e para João, pensando que ele e João tinham algum poder especial, tinham alguma unção especial que pudesse ter feito aquele homem andar. Então Pedro diz: não fomos nós que o curamos, não olhem para nós pensando que nós temos algum poder especial, que nós temos alguma unção especial, porque este homem está andando, esse paralítico está andando, porque este homem foi curado pelo poder do nome de Jesus Cristo. E Pedro faz uma pregação tremenda, né? Então, o que nós encontramos aqui nesse texto que eu abri a mensagem? Que eles ainda estavam falando ao povo quando sobrevieram, pasmem, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem ele o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde. Então aqui nós encontramos as autoridades religiosas, as autoridades políticas de Jerusalém, muito ressentidas, muito cheias de ira, muito nervosas. Por quê? Porque Pedro e João ensinavam o povo. Olha que coisa interessante. Você vê que desde o primeiro século da era cristã, meus irmãos, que as autoridades políticas e religiosas já detestavam que alguém ensinasse a verdade ao povo. Ressentidos, porque Pedro e João ensinavam o povo, ensinavam a verdade ao povo. Olha, hoje é a mesma coisa. As autoridades políticas, as autoridades religiosas, elas ficam muito ressentidas, elas ficam muito iradas, muito nervosas, quando elas veem alguém ensinando a verdade ao povo. Você veja que no mundo político, os políticos, eles adoram ver o povo ignorante. Não há nada que satisfaça mais a eles do que ver um povo sem conhecimento. Um povo que não sabe quais são os seus direitos de cidadão, um povo sem estudo, um povo sem cultura, porque assim eles vão tratando o povo como se fossem verdadeiros animais. Por isso que você ouve às vezes o político dizer assim: a cidade tal e a cidade tal são meus currais eleitorais. Já ouviu isso? O que se coloca dentro do curral? Animal, boi. São meus currais. Eles consideram o povo como se fossem animais. Você está compreendendo? Por isso que eles não querem que haja ensinamento para o povo. E as autoridades religiosas, pastor? No mundo religioso, meus irmãos, é exatamente a mesma coisa. Porque se o povo não tem um conhecimento profundo da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, o povo nunca vai saber distinguir o que é certo do que é errado. Se não tem um profundo conhecimento de Deus, não vai saber distinguir o que é verdade, o que é mentira, o que é falso, do que é verdadeiro. E aí, os falsos profetas, eles vão se estabelecendo com muita facilidade. Os falsos pastores, as falsas igrejas, o falso evangelho. Quer dizer, tudo isso passa a prevalecer. É uma tragédia muito grande, a falta do conhecimento da verdade, a falta do conhecimento da palavra de Deus. Eu já contei aqui uma certa ocasião à igreja, numa das viagens que eu fiz a Israel, eu estava lá perto da fronteira com o Líbano, no sul do Líbano, onde tem essas guerras terríveis aí, e nós paramos numa cidadezinha, e naquela cidade me chamou a atenção que os homens, eles andavam de calça, né, e paletó, não sei o quê. Mas eles usavam assim entre as pernas, como se fosse uma fralda. Um fraldão bem grande assim, sabe?
Da frente para trás. Eu digo, que roupa estranha, né? Então eu procurei saber o que era aquilo, que roupa. Não, esses homens aí, eles são sacerdotes drusos. E eles creem que Deus vai mandar o Messias, eles acreditam que Deus vai mandar a este mundo o Salvador, mas que o Messias, o Salvador, vai nascer de um homem. Vai nascer de um homem. Então cada homem que faz parte dessa religião anda com aquela fralda, porque pode ser que de repente o Messias nasça e caia com a cabeça no chão e morra. É engraçado, né? Mas ao mesmo tempo é triste. Veja o meu exemplo. Olha, meu irmão, se eu tivesse tido alguém que me ensinasse a verdade da Bíblia, eu não teria passado tantos anos da minha vida na idolatria da Igreja Católica. Eu era um idólatra, eu era um devoto de Maria, eu era um devoto de São Jorge Guerreiro, eu era coroinha, eu me ajoelhava diante das imagens, eu fazia promessa, eu acendia velas. Saí da idolatria romana e fui para a idolatria das seitas pentecostais. Comecei a colocar a minha fé em sal ungido, em rosa ungida. Eu colocava a minha fé em fogueira santa, em corrente de libertação, num copo com água colocado na frente de um rádio. Isso é uma idolatria perversa. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. A falta de conhecimento é uma coisa tão grave, é uma coisa tão perigosa, que veja o que é que Deus fala sobre isso através do profeta Oséias. Vamos lá no Velho Testamento. Vamos abrir no livro do profeta Oséias, para que você confira aí na tua Bíblia. Aquilo que Deus fala, é Deus falando, não é o pastor Carlos falando. Então, Oséias capítulo 4, versículo 6. Pode procurar que eu aguardo um pouquinho. Todos acharam? Então preste atenção, porque isso é Deus falando. E o Senhor Deus diz: o meu povo está sendo destruído por causa do olho grande da inveja. Não é isso que está na Bíblia. Ah, desculpa. O meu povo está sendo destruído porque estão fazendo trabalho de macumba para ele. Porque o demônio está em derredor querendo entrar neles. Não, mas é isso que se ensina, né? Olha, cuidado, porque o olho grande, o olho gordo, a inveja. Olha, cuidado, porque o demônio, o capeta, o encosto e não sei o que, não sei o que. Não, não, não. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Você vê que a causa do povo não ter conhecimento começa no altar das igrejas. O sacerdote, o pastor, o líder espiritual, ele rejeita o conhecimento e Deus diz: por causa disso eu vou rejeitar você também. Pastor sem conhecimento, povo sem conhecimento. Veja que aqui no versículo 9 ele diz isso, né? Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Quer dizer, o povo, ele é a imagem do pastor. Se o povo tem conhecimento, é porque aquele povo tem um pastor que tem conhecimento. Você está compreendendo? Como é o povo, assim é o sacerdote. No versículo 12, Deus continua e diz: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, os ídolos, né? Isso era naquela época. Hoje Deus diria: o meu povo confia em sal, confia em óleo, confia em copo com água, confia em enxofre, arruda e tantas barbaridades que a gente vê aí. E a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Você vê, o povo se prostitui espiritualmente, abandona Deus, deixa de colocar a fé na palavra, deixa de colocar a fé nas promessas de Deus, para começar a colocar a sua fé em objeto, em coisas, em doutrinas de homens, em misticismo, em paganismo. Tudo isso, meu irmão, é se prostituir espiritualmente. Tudo isso é abandonar Deus. Tudo isso é se prostituir, é prostituição espiritual. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé em quê? Na palavra.
nas promessas, no poder de Deus. Não é pela fé numa rosa, não é pela fé num tapete de sal. O indivíduo pega sal grosso, coisa da macumba, né? Aí espalha no chão de um lugar chamado igreja e diz: vocês vão passar em cima do tapete de sal e Deus vai abençoar a vida de vocês. Está aqui, ó. Isso é espírito de prostituição. Abandonam Deus, deixam de lado a Bíblia, deixam de crer na palavra, deixam de crer nas promessas. Isso é muito grave. Agora volte lá em Atos dos Apóstolos. Volte lá em Atos capítulo 4. Vamos ler outra vez o versículo 1 e 2. Porque isso aqui é muito precioso, viu? Então diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinares ele o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então veja, as autoridades políticas e religiosas estavam ressentidas, estavam com muita raiva, estavam muito magoados, porque Pedro e João ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Você já imaginou isso? Ressentidos porque eles ensinavam o povo. Ora, o que é que esses apóstolos aqui estavam ensinando ao povo já naquele tempo, que deixava aquelas autoridades com tanta raiva, que deixava aquelas autoridades tão indignadas? Sabe o que eles ensinavam? Pedro e João ensinavam que aquele carpinteiro que havia nascido em Belém, aquele carpinteiro que havia nascido numa manjedoura, aquele carpinteiro que havia sido criado numa cidadezinha lá da Galileia e Nazaré, que aquele homem, ele era na realidade o Deus deles. Ele dizia: olha, esse homem aí, esse Jesus, é o Deus de vocês, é o Deus que vocês creem, é o Deus que vocês chamam de Senhor. Olha, isso era um ensino tremendo. Eles diziam: Deus se fez carne, Deus agora está no meio de nós, Deus agora está habitando num corpo. Olha, mas aquelas autoridades não aceitavam isso aqui. Eles perguntavam assim: escuta, vocês estão ensinando que esse Jesus aí é o Deus Todo-Poderoso? Sim. Não, isso é blasfêmia. Não aceitamos isso, não cremos nisso. Nós cremos que existe Deus, nós cremos que existe o homem. Agora, Deus, homem, impossível. Não há essa possibilidade. Isso é heresia, isso é uma blasfêmia. E eu vou mostrar para você que durante o ministério terreno de Jesus, quando Jesus proferiu o mesmo ensino, quando Jesus disse que ele era Deus em forma de homem, olha, eles também ficaram indignados com essa verdade. As mesmas autoridades, quer ver? Venha no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10, João capítulo 10, versículo 30 em diante. Lá estava Jesus, diante dos poderosos da religião. E Jesus diz: eu e o Pai somos dois. Hã? Ah, não é isso que está na Bíblia? Não, o que está na Bíblia é: eu e o Pai somos um. Somos uma só pessoa. Olha o versículo 31. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Olha, pegaram em pedra, apedreja ele, mata esse homem de pedrada. E Jesus perguntou para eles: vem cá, eu tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês me estão me apedrejando? E eles responderam, os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Você deve. Olha, irmãos, Jesus nunca disse eu e o Pai somos dois. Jesus nunca ensinou que ele e o Pai são duas pessoas distintas. Mas é isso que se ensina hoje na maioria das igrejas. Não, existe um pai aqui, um filho que está ao lado dele. Não é isso que se ensina? É ou não é? Duas pessoas distintas. Mas Jesus disse: não, eu e o Pai somos um, somos uma só pessoa. Então, quando se ensina exatamente isso que Jesus ensinou aqui, olha, eles ficam muito ressentidos, eles rejeitam a verdade, da mesma forma que as autoridades do tempo de Pedro e João rejeitaram.
Olha, as autoridades religiosas de hoje, elas também não aceitam, elas também não creem que o Senhor Jesus Cristo é o único e soberano Deus. Elas não conseguem acreditar na verdade da Bíblia, que diz que Deus, o próprio Deus, gerou no ventre de uma virgem lá da Galileia, um corpo sem pecado, um ente santo, para ele, Deus mesmo, habitar naquele corpo. Eles não acreditam nisso, não aceitam isso, mas é isso que está aqui na Bíblia. Vou mostrar para os irmãos. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Quando o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a Maria, e disse: Maria, olha, você achou graça diante de Deus, e você foi a escolhida por Deus, para que Deus faça você dar à luz um filho. Você vai dar à luz uma criança, essa criança, olha, ela vai ser tremenda, ela vai fazer coisas grandes. E Maria disse: espera aí, mas como é que eu vou dar à luz uma criança se eu não tenho relação com homem nenhum? Se eu sou uma virgem, se eu ainda não me casei, como é que vai ser possível? Quer dizer que Maria já sabia que para gerar um filho tinha que ter um relacionamento sexual. Naquela época não tinha inseminação artificial. Naquela época não podia se fazer no laboratório. Ela tinha que ter uma relação mesmo, né? Tinha que ter o espermatozoide do homem fecundando o óvulo da mulher. E até hoje. Então ela disse: como é que vai ser isso? Aí vem a resposta do anjo Gabriel, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha, esse ente santo, esse ser que o próprio Deus gerou, vai gerar no teu ventre. Por que chama ente santo? Porque era um corpo de carne sem a semente do pecado. Todos nós, quando nascemos, temos a semente do pecado aqui nesse corpo. Por isso que o próprio Deus gerou. Não podia ser um homem, não podia ser filho de Maria e José. Foi o próprio Deus que foi lá e gerou no ventre da virgem, de uma forma sobrenatural, um corpo de carne, sem a semente do pecado, para o próprio Deus habitar naquele corpo. Amém? Então, olha, quando ele nascer, ele será chamado Filho de Deus. O que a Bíblia chama de Filho de Deus é o ente santo, é o corpo de carne, o único corpo que já existiu nesse mundo sem que o espermatozoide do homem fecunde o óvulo da mulher. Não pode existir um corpo sem ser por esse processo biológico. O único que existiu foi o corpo de Jesus. Por isso que ele é chamado o Filho de Deus. Você é filho de quem? Meu nome do teu pai? Não na carne. Meu pai é Flávio José de Miranda, porque foi ele que gerou na minha mãe, sabe? O corpo de Jesus foi o próprio Deus que gerou. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, o mesmo anjo aparece a José, que estava desesperado, que estava querendo abandonar Maria, que não compreendia o que tinha ocorrido. Como é que de repente Maria aparece grávida? E José ficou com 1000 minhocas na cabeça, né? Mas o anjo aparece para ele e diz, versículo 20: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, Deus não pode ser gerado, não foi Deus que foi gerado. O que foi gerado foi um ente santo, um corpo de carne, sem a semente do pecado. Olha, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então as pessoas são ensinadas erradas, aí elas começam a imaginar que existem 3 pessoas distintas, imaginam que tem um pai sentado, um filho sentado do outro lado. Isso é um erro, não tem isso aqui na Bíblia. Existe um só Deus, e esse Deus único, ele se manifestou ao mundo de 3 formas diferentes. Ele se manifestou como Pai na criação, ele se manifestou como Filho na redenção, ele se fez carne. Depois ele sobe aos céus e ele volta como Espírito Santo,
para habitar na vida de cada um dos seus filhos individualmente, é a sua manifestação do Espírito Santo. Não são três pessoas distintas. Pastor, mas não está na Bíblia Pai, Filho? Está. São títulos que foram dados a essas manifestações de Deus. Você veja, os discípulos de Jesus, quando eles ouviram Jesus falar de um Pai, eles imaginaram também a mesma coisa, você sabia? Eles imaginavam que tinha um pai em algum lugar, sentado lá esperando o filho, e aí se dirigiram a Jesus para perguntar: Senhor, cadê esse pai que o Senhor fala? Onde está esse pai? Deixa eu mostrar para você. João 14. Livro de João, capítulo 14, versículo 7 em diante. Jesus diz assim para os discípulos: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Olha que coisa, hein? Imagina Jesus falando isto para aqueles discípulos que estavam convivendo com ele há 3 anos, dia e noite, acompanhando os seus ensinamentos, vendo os seus milagres, vendo as suas maravilhas, vendo os seus prodígios, e Jesus dizendo para eles: olha, se vocês me tivessem conhecido, vocês conheceriam também meu Pai. Quer dizer que é possível uma pessoa estar dentro de uma igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos e não conhecer a verdade de Deus? Eles conviveram com Jesus 3 anos e não conheciam quem era Jesus. Aí o Senhor disse assim: desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí a cabeça dos discípulos entrou em parafuso. Espera aí, como é que é a história? Olha, ele está dizendo que se nós tivéssemos conhecido ele, conheceríamos o Pai dele. Será que ele teria nos levado na casa do Pai, nos apresentado o Pai? Não, mas agora ele está dizendo que desde agora, desde esse momento, nós conhecemos o Pai e temos visto o Pai. Ninguém entendeu nada. Um perguntando para o outro: você está vendo algum pai aí? Não. Mas ele está dizendo que desde agora nós temos visto o Pai e temos conhecido o Pai. Olha, a curiosidade foi tão grande que eles escolheram um deles, Filipe. Filipe, vai lá em nome de todos nós e pergunta a ele: cadê esse pai? Implora para ele mostrar esse pai, que nós já não aguentamos mais, já procuramos em tudo quanto é lugar, já olhamos atrás daquelas pedras, já procuramos ali no outro lado da montanha, não tem pai em lugar nenhum, por favor, vai lá. Filipe foi. Veja o versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha o que é que não faz a curiosidade, né? Senhor Jesus, olha, mostra-nos esse Pai aí, e nós estamos satisfeitos, não queremos saber de mais nada, nós não aguentamos mais esse mistério, nós não aguentamos mais ficar procurando o Pai, não saber onde esse Pai está. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, 3 anos, hein? Dia e noite, e não me tens conhecido? Vocês ainda não sabem quem eu sou? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Filipe, eu sou o Pai. Eu assumi um corpo de carne. Como é que você vem a mim pedir para eu mostrar a vocês o Pai? Você está pensando que existe um Pai lá no céu em cima sentado? E um filho aqui embaixo? Eu sou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Quando você prega isso hoje, as autoridades religiosas, eles dizem: isso é heresia, isso é do diabo, oh, não pode, não pode. Fico irado, fico nervoso, mas é isso que está aqui na Bíblia. E era isso foi isso que incomodou tanto as autoridades religiosas daquela época. Agora, qual era o outro ensino que incomodava tanto aquelas autoridades de Jerusalém? É que eles não aceitavam que se ensinasse sobre a morte de Jesus. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, marca aí na tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24. O apóstolo diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, olha, é Deus que chama, viu? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então ele dizia: o quê? Pregar um Salvador morto? Vocês dizerem que um homem que foi morto numa cruz salva? Não, nós não aceitamos isso. Isso é heresia, isso é impossível. Como é que pode pregar que um homem que foi morto numa cruz é o Salvador do mundo? Como é que pode pregar que um homem que foi morto salva alguém? Então, eles diziam, os judeus naquela época, as autoridades religiosas daquele tempo, e ensinavam ao povo que o Salvador que viria seria um homem que ia se manifestar como um grande estadista, como um grande comandante militar, que seria uma pessoa politicamente muito forte, financeiramente muito forte, que seria uma pessoa que ia nascer num palácio real, com toda a pompa, que ia se estabelecer em Jerusalém como rei, que ia comandar um grande exército dos judeus, que esse Messias seria um grande comandante militar, que venceria o exército romano, dominaria todo o mundo. Israel se tornaria chefe de todas as nações da terra. Essa era a visão que os judeus tinham. Eles diziam: como é que pode? Um homem que nasceu numa manjedoura, um homem criado em Nazaré, pode Nazaré dar alguma coisa que preste? Um homem pobre, um carpinteiro, e por fim, ainda crucificado numa cruz, como é que pode ensinar que esse é o Salvador do mundo? Então ele dizia: ora, e agora vem vocês dizendo que alguém que foi crucificado, alguém que foi humilhado, alguém que foi torturado, alguém que apanhou dos soldados romanos é o Salvador? Isso é um absurdo, nós não aceitamos isso. Então, para essa gente aqui, a morte na cruz era uma grande pedra de tropeço. Por isso que no sermão que Pedro pregou junto à porta formosa do templo, Pedro explica para o povo, né, o que aconteceu, por que Jesus foi morto, por que Jesus sofreu. Deixa eu compartilhar com você. Atos capítulo 3, versículo 15. Pedro diz: Dessarte, mataste o autor da vida. Olha, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. No versículo 18, Pedro diz: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Pedro disse: olha, tudo isso aconteceu e já estava profetizado. Deus já havia dito isso através de todos os profetas de vocês. Vocês não têm as escrituras? Estava tudo lá escrito, que o Messias ia sofrer, que ele seria um servo sofredor, que ele iria ser morto numa cruz. Um pouco antes, no dia de Pentecostes, vem aqui no capítulo 2 de Atos, Pedro também explicou por que tudo havia ocorrido daquela maneira, por que Jesus foi preso, por que Jesus foi humilhado, por que Jesus sofreu e por que por fim o crucificaram numa cruz. Atos capítulo 2, versículo 22. Isso aqui foi no dia de Pentecostes. E Pedro diz: varões israelitas, atendei a estas palavras, ou seja, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, o quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis. Agora no versículo 23 é que vem o mais importante. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de Nico. Pedro disse: olha, lembrem-se de que tudo ocorreu por um determinado desígnio e presciência de Deus. Pedro disse: olha, tudo isso aí foi plano de Deus. Salvação mediante um Salvador crucificado. Aleluia. Olha, os judeus ficavam indignados. Eles não aceitavam isso aqui. Só que para os gregos, isso também era o cúmulo da loucura. Porque os gregos naquela época, eles diziam que o mundo seria salvo por um grande pensador, por um grande filósofo, alguém que teria ideias brilhantes e faria com que a humanidade cresça naquelas ideias, e isso ia mudar a história da humanidade. Nunca por um carpinteiro,
nunca por um simples desconhecido vindo de uma cidadezinha pobre, encravada lá na Galileia, lá na Palestina. Então, para eles, os gregos, essa coisa de morrer numa cruz para salvar o mundo, olha, isso era uma fantasia. Eles diziam, isso é uma infantilidade. Eles diziam, como é que tem pessoas que creem nisso? Como é que tem pessoas que acreditam nisso? Como é que pode dar ouvido ao ensinamento dele? E finalmente, irmãos, aquelas autoridades não aceitavam de modo nenhum, mas de maneira nenhuma, que se ensinasse ao povo que aquele Jesus crucificado tinha voltado a viver. Para eles era o cúmulo do absurdo. Não aceitavam de jeito nenhum. Você vê que aqui diz assim: ressentidos por ensinares ele o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ora, o ensino sobre a ressurreição é fundamental para a fé cristã. Os apóstolos, eles diziam repetidamente que eram testemunhas vivas de que Jesus havia ressuscitado num corpo. Eles eram testemunhas vivas que Jesus havia saído da sepultura no terceiro dia pela manhã. Eu não tenho visto a igreja moderna pregar sobre isso. Eu não tenho visto a igreja pregar sobre a ressurreição de Cristo. Mas os apóstolos pregavam. O fato da ressurreição estava presente na pregação dos apóstolos. Jesus tinha aparecido a eles. Eu vejo a igreja de hoje pregar sobre corrente, G12, cair pelo poder de Deus. Eu vejo a igreja de hoje pregar sobre roupa, cabelo, barba, batom. Mas eu não ouço pregar sobre essas verdades que são fundamentais para a fé cristã. Então, Jesus apareceu a eles. Veja aqui no livro de João, no capítulo 20, versículo 1 em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde o puseram. Ela pensou que tinham roubado o corpo. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Você vê? Por isso que eles pregavam que o túmulo estava vazio. Eles pregavam que o túmulo não tinha mais nenhum corpo. O túmulo vazio. Aqui no versículo 11, na sequência: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E aí viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Estava tão transtornada, imaginando que tinham roubado o corpo, que Jesus estava em pé atrás dela. Ela olhou para Jesus e não reconheceu Jesus. Você sabe que uma pessoa transtornada, ela fica completamente desorientada, né? E Jesus perguntou para esta mulher: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, ali havia um grande jardim. Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, que era um homem muito rico. Eu estive lá, tem um jardim lindo, maravilhoso. E lá no final do jardim, um túmulo encravado na rocha, na montanha, né? Então ela pensou que era o jardineiro. E ela respondeu: Senhor, se você tirou o corpo dele, diz-me, por favor, onde você o colocou, e eu levarei para sepultar outra vez, né? E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se,
lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, ela agora reconheceu que era Jesus. E recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Quer dizer, ainda não estou na minha manifestação de espírito, ainda estou na carne, não estou glorificado, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Então você está vendo, Jesus apareceu a Maria Madalena, falou com Maria Madalena, deu instruções a Maria Madalena. Agora vamos ver que logo adiante, um pouco mais tarde, Jesus aparece aos discípulos. Aqui em Lucas, capítulo 24, vai lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 36 em diante. Então diz assim, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Agora é que foram reconhecer que estavam falando com Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha, irmãos, sempre que as Escrituras são pregadas, sempre que a verdade de Deus é pregada, se você é um eleito de Deus, se você é um filho de Deus, a palavra arde no teu coração. Você sente um calor por dentro, você sente algo muito forte por dentro. Foi o que esses homens aqui sentiram. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão, a Pedro. Então, os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Agora, no versículo 36 em diante, é que eu acho tremendo, maravilhoso. Porque diz assim, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vocês estão achando que eu sou um fantasma? Olha, discípulos pensando que era um espírito. Ai, Jesus, olha só, será que é um fantasma que apareceu? Será que é um fantasma? Versículo 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, peguem em mim, venham aqui, peguem, verifiquem, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse, tende aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Olha, irmãos, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu a eles, Jesus falou com eles, Jesus comeu peixe assado, comeu mel na presença deles. E mais adiante, esses homens aqui
foram testemunhas da ascensão de Jesus aos céus. Quer ver? Leia o versículo 50. Aí mesmo. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Dá para você imaginar uma cena desta? Hã? Dá para você imaginar? Eles estavam lá em Betânia, no Monte da Ascensão, e eu já estive lá, e Jesus os abençoou, e à medida que os abençoava, começou a ser elevado às alturas, à vista deles, subindo aos céus. Versículo 52. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, esses apóstolos aqui, eles pregavam todas essas coisas como fatos que aconteceram. Eles foram testemunhas, eles não ouviram dizer, não foi alguém que contou para eles, eles tiveram presente, eles presenciaram tudo isso, e aí aquelas autoridades ficavam profundamente furiosas. Por essa razão, irmãos, prenderam os apóstolos, Pedro e João, os lançaram na prisão e os submeteram a juízo, os submeteram a um julgamento. Tremendo, né? Agora hoje, os incrédulos modernos, eles até dizem que crê na ressurreição. Hoje nós temos incrédulos nesse mundo que até acreditam na ressurreição, mas por outro lado, eles rejeitam o ensinamento de que Jesus morreu na cruz apenas em favor do seu povo. Jesus nunca morreu na cruz em favor de toda a humanidade, como se ensina. Se prega nas igrejas que Jesus morreu para salvar todos os homens, que Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Aí você diz assim, por que não salva toda a humanidade? Não, porque o homem tem livre-arbítrio e tem muitos que não aceitam a salvação de Deus. Isso é mentira. Jesus nunca morreu por toda a humanidade, meu irmão. Jesus morreu na cruz apenas em favor do seu povo. Há nesse mundo um povo que é de Deus, e há nesse mundo um povo que é do diabo. Há nesse mundo o joio e há nesse mundo o trigo. Há nesse mundo as ovelhas e há nesse mundo os cabritos. Ele nunca morreu em favor dos cabritos, ele nunca morreu em favor do joio, ele só morreu em favor daqueles que ele predestinou para a salvação. 700 anos antes de Jesus ser crucificado na cruz, Deus já dizia isso através do profeta Isaías. Você quer conferir? Então venha comigo lá em Isaías. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11 e 12. Acompanha aí na tua Bíblia. O povo de Deus não conhece isso. O povo de Deus só conhece que o diabo volta com mais 7. Oh, porque havia um endemoniado gadareno, 2.000 demônios, e os demônios saíram e entraram nos porcos. E ainda diz assim, cuidado, viu, senão ele entra em você também. É isso que se prega nas igrejas. O povo de Deus só conhece essas coisas, não conhece essas verdades aqui. Por isso que eles ficam irados hoje, quando alguém ensina a verdade ao povo. Então vamos lá. Isaías capítulo 53, versículo 11. O profeta diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, está falando de Jesus, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quer dizer que ele só levou na cruz as iniquidades de muitos, não de toda a humanidade. Leia o versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de quantos? E como é que se prega que ele levou o pecado de todos os homens? Mas aí o homem rejeita, não quero que leve o meu, não, me devolve o meu pecado. Como é que é possível se ensinar isso, irmão? Não, Jesus levou o pecado de toda a humanidade. Mas tem alguns homens que usam o livre-arbítrio e pedem o pecado de volta. Não quero que leve o meu, não, me devolve que eu quero ir para o inferno. Que barbaridade. Não, ele levou sobre si o pecado de muitos. Abra em Mateus capítulo 26, versículo 28.
quando Jesus está celebrando a última ceia, está lá ele reunido com seus discípulos, e quando ele vai servir o vinho, o versículo 28 narra isso, ele disse assim: porque isto é o meu sangue, o vinho, né? O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Você vê? Eles olham, isso é o meu sangue, isso é o sangue da nova aliança, que será derramado na cruz em favor de muitos, nunca de toda a humanidade. Nunca de todos os homens. Então, as autoridades religiosas de hoje, eles odeiam ouvir que há um povo neste mundo que foi destinado ao inferno a partir de Caim. Há um povo nesse mundo que foi destinado ao inferno a partir de Caim. Mas há também um povo que foi predestinado por Deus para a salvação desde antes da fundação do mundo. Por isso que aqueles saduceus odiavam ouvir isso. Eles odiavam ouvir isso aqui. Então, os incrédulos de hoje, eles odeiam ouvir que o homem não tem livre-arbítrio. Eles odeiam o ensinamento de que a salvação é por graça, que não depende do homem, que depende exclusivamente de Deus. Eles odeiam ouvir isso. Pastor, pera lá. Pastor, o senhor está dizendo que existe um povo neste mundo que Deus destinou para o inferno? Exatamente. Os irmãos estão dizendo que há um outro povo que Deus destinou para a salvação. É o que diz a Bíblia. Vou mostrar para você. Para depois não sair por aí dizendo que eu prego heresia, viu? Eu estou lendo o que está na Bíblia. Se me chamar de herege, está chamando Deus de herege. Porque não foi eu que escrevi, foi Deus. Vamos lá, profeta Isaías, capítulo 43, versículo 20 e 21. Marca na tua Bíblia aí. Então disse o Senhor, disse o Deus Todo-Poderoso, porque ele diz assim lá fora, esse pastor Carlos diz isso. Eu não digo nada, eu só leio o que está na Bíblia. Leia. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aleluia. Irmãos, quem é este povo escolhido de Deus, que Deus mesmo formou, como ele diz aqui, para celebrar o seu louvor? Aqueles que Deus predestinou para a salvação. Há um povo nesse mundo que foi predestinado por Deus para a salvação. Agora eu vou te mostrar o outro lado da medalha. Volta um pouco atrás, Isaías mesmo. Capítulo 34. Isaías 34. Versículo 5. Vamos deixar Deus falar outra vez. Porque a minha espada, a palavra, né? Se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. Tem coisa mais clara do que esta aqui? Há um povo que Deus formou para o seu louvor, e há um povo que Deus disse, esse povo aí, eu destinei para a destruição. Pastor, quem é esse povo? Que Deus perverso é esse? Como é que Deus cria pessoas para ir para o inferno? Deus não é isso. Calma, calma, não se precipite. Quando Paulo pregou essas verdades à igreja de Roma, eles também tiveram a mesma reação. Eles disseram, mas isso é uma injustiça? E Paulo disse, não, não há injustiça em Deus. Deus não é injusto. Tudo que Deus faz é justo. E aí Paulo ensina para eles, como eu vou ensinar para você agora. Abre Romanos, capítulo 9. Versículo 16. Agora o apóstolo diz, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia.
não depende do homem querer, não depende do homem correr, não depende de homem algum aceitar Jesus, depende de Deus usar a sua misericórdia. Você hoje é um crente em Jesus, você hoje é uma pessoa convertida, você hoje é uma pessoa salva, porque Deus usou de misericórdia para contigo. Pastor, mas isso não é injusto? Por que Deus usou de misericórdia comigo e não usou de misericórdia com meu vizinho lá que morreu na macumba? Por que Ele usou de misericórdia comigo, pastor, e não usou lá com um conhecido meu que morreu na idolatria, nunca se converteu? Vou explicar por quê. Versículo 21. Paulo pergunta à igreja, como eu estou perguntando a você nessa manhã: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? Tem ou não tem? Ele diz que Deus é o oleiro. O oleiro é que trabalha na olaria, com barro, moldando, fazendo vasos. Esse, escuta só. O oleiro, quando está na olaria, ele tem o barro, tem a massa. Ele pode pegar aquele barro, fazer um vaso e dizer: esse aqui é para colocar água para beber. E pegar o mesmo barro, fazer um outro vaso, isso aqui é para fazer xixi nele. Pronto, é um urinol. E será que Deus não tem o direito de fazer isso? Tem ou não tem? Tem. Agora a questão é: o que é um vaso? Um corpo. Ele só não tem Deus o direito de fazer do mesma massa, do mesmo ventre. Estava falando do ventre de Rebeca. Ou Deus não tem o direito do mesmo ventre, e isso começou lá no jardim do Éden e Eva, fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. O que é um vaso de honra? É um corpo que é gerado no ventre de uma mulher, aonde é posto dentro dele um espírito de um filho de Deus, criado nos céus, à imagem e semelhança de Deus. Ele passa a ter uma forma humana. Quando é que Deus decidiu também fazer vasos para desonra? Depois que a serpente induziu Adão e Eva ao pecado. Deus ficou tão irado que Deus disse: pois a partir de agora eu vou mostrar a vocês que eu sou o Todo-Poderoso. Agora eu vou fazer também vasos de desonra. Então Deus teve o direito de, da mesma massa, do mesmo barro, do mesmo ventre, fazer vaso para desonra. O que é um vaso de desonra? Um corpo de carne semelhante ao meu, ao teu, só que dentro daquele corpo passa a habitar um espírito de um daqueles anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Quais foram os primeiros vasos de honra e os primeiros vasos de desonra? Caim e Abel. Por isso, meus irmãos, olha, a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, ela traça uma linha divisória, dizendo que há nesse mundo duas sementes: o joio e o trigo. Ela diz: há nesse mundo a planta que o pai plantou, a planta que o pai não plantou. Ela diz: há nesse mundo as ovelhas, mas há nesse mundo os cabritos. Ela diz: há nesse mundo os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, esta é a verdade da Bíblia. Por isso que há pessoas que não se convertem. Você pode pregar, você pode evangelizar, você pode mostrar na Bíblia, você pode pegar a Bíblia, botar no liquidificador, botar leite, fazer uma vitamina de Bíblia e dizer: beba. Não adianta. Não tem jeito. Nunca vai se converter, nunca vai crer em Deus, nunca vai crer em Jesus, nunca vai obedecer a palavra. Não tem gente que morre na macumba, não tem gente que morre na idolatria, não tem gente que morre praticando mal nessa terra. Tem ou não tem? E por que tem outros que, quando ouvem a palavra, se rendem à palavra? Qual é a explicação para isso? Ah, é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio coisa nenhuma. Eu vou mostrar para você o que é. Abra em João capítulo 10, versículo 26. Porque ensinam errado. Diz assim: não, quando o homem não crê, é porque ele usou o livre-arbítrio. Eu ouço todo dia na televisão os pastores falando isso.
Dá vontade de entrar pelo vidro da televisão, Zé Maria. Mas não dá para entrar. Se entrasse, eu emburacava ali dentro. Opa, para aí, está mentindo, rapaz. Pastor, o que quer dizer que quando um homem ou uma mulher não crê e morre na incredulidade, não é porque ele tinha livre-arbítrio para não crer? Não. Eu vou deixar Jesus responder para você. João capítulo 10, versículo 26. Vamos ouvir o Senhor falando. Ele diz, mas vós não credes, porque tem livre-arbítrio. Não, o que é que ele disse? Porque não sois das minhas ovelhas. Sois cabrito do outro. Nunca vão crer. Vocês foram postos nesse mundo para não crer. Para no final eu jogar vocês no inferno. Eu manifestar a minha ira. Eu dar a conhecer que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vocês pensaram que tinham acabado com meus planos? Quando vocês enganaram Adão e Eva no paraíso? Leia o versículo 27. As minhas ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus, diga amém. Mas isso não prova não, viu, irmão? É muito fácil dizer amém. Não, eu sou ovelha. Não é isso que prova não. Pastor, o que que prova? Isso aqui, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Creem na minha palavra. Obedecem a minha palavra. Olha o que tem de gente dentro da igreja que não crê na Bíblia. O que tem de gente dentro da igreja com Bíblia debaixo do braço, que não obedece os mandamentos de Deus, que vive uma vida devassa. É uma coisa de louco. Ele disse, não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Segue ou não segue? Segue, tem que seguir. Pastor Carlos, quer dizer que o homem não tem livre-arbítrio, pastor? Pastor, o irmão está indo contra todo o sistema religioso estabelecido aí fora. 99% das igrejas diz que tem livre-arbítrio. Os pastores pregam que tem livre-arbítrio e o irmão tem a coragem de dizer que não tem. Não. Mas eu digo que não tem porque Jesus disse que não tem. Pastor Carlos, Jesus disse que não tem. Não. Falou que não tem. Deixa eu mostrar para você, quer ver? Abra nesse mesmo livro de João. Vamos terminar. Capítulo 6. João capítulo 6, versículo 37. São palavras dele. O Senhor Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. As autoridades religiosas, para enganar as pessoas, só falam a segunda parte do versículo. Ele diz assim, irmão, Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo... Está vendo? Você tem que aceitar Jesus. Você tem que atender o apelo. Você tem que vir. Tem que ler o versículo todo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá, porque o Pai dá. Não é porque quer vir. Não é porque usa livre-arbítrio para vir. Versículo 44. Ele continuou. Jesus estava combatendo essa desgraça de doutrina que é o livre-arbítrio. Porque os judeus acreditavam que tinha livre-arbítrio. Acreditavam que mandava em Deus. Então Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Cadê o livre-arbítrio? Ele disse, ninguém pode. O que é que significa ninguém? Ninguém. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher nesse mundo pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Cadê o livre-arbítrio? Tomou Doril, sumiu. E ele continuou. Versículo 65. Repete pela terceira vez a mesma verdade. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Depende do Pai dar, depende do Pai trazer, depende do Pai conceder. Sabe o que aconteceu, irmãos? Leia o versículo 66. Pasmem. À vista disso, à vista dessa verdade, muitos dos seus discípulos o abandonaram
e já não andavam com ele. Eram falsos discípulos. Ah, como é que é a história? Quer dizer que Deus não respeita mais a minha vontade? Quem Deus está pensando que é? Eu vi um dia desse aí, essa semana agora, um indivíduo chamado Sila Malafaia na televisão dizendo exatamente isso. Deus tem que respeitar o homem. O homem é que tem que respeitar Deus, rapaz. Deus tem que respeitar o homem. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Deus não afronta a vontade. Ah, quer dizer que o homem afronta a vontade de Deus. Olha, à vista disso, por causa disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Já não andavam com Jesus. Não quiseram mais saber de Jesus. E eles estão hoje por aí aos montes. Quando ouve essa pregação, quando ouve essa verdade, ficam com raiva. Chamam de herege. Quer quebrar o rádio. Quebra mais longe, não na minha cabeça, por favor. Quebra lá na mesa da tua casa. Entendeu? E por que isso, pastor? Por que depende de Deus dar, de Deus trazer, de Deus conceder? Porque o homem, por causa do pecado de Adão, quando ele nasce, ele já nasce morto em delitos e pecados. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11. Olha como é simples de entender. Para quem maneja bem a palavra, né? Agora, se vai para a igreja só ouvir que Jesus curou o cego, vai para a igreja na outra semana e ouve que Jesus curou uma mulher hemorrágica, vai na outra semana, aí ouve que Jesus purificou 10 leprosos, vai na outra semana, aí ouve que Jesus fez o homem da mão mirrada ficar curado. Não vai aprender Bíblia nunca. Vai aprender sobre os milagres, mas não aprende. Os milagres todo mundo conhece, irmão. Católico conhece, espírita conhece, até os ateus conhecem isso. Então, encontraram? Como está escrito, olha, está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a condição de todo ser humano quando nasce. Os filhos de Deus foram predestinados para a salvação. O pecado de Adão nos matou. Então, quando nós nascemos assim, ó. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como é que diz que o homem pode buscar Deus? O homem está morto. O homem pode dizer: eu não quero Deus. Eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de Bíblia, eu não vou à igreja. Pode dizer. Mas ele não pode dizer: eu quero. Ele não pode dizer: eu quero Jesus, eu quero ir para a igreja, eu quero me converter. Isso aí ele não pode. Ele só pode dizer isso se Deus efetuar nele o querer e o realizar. Pastor, mas isso está na Bíblia? Está. Abra aí em Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Olha, é Deus que efetua o querer e o realizar. Foi Deus que fez um dia você sentir vontade de largar a macumba. Foi Deus que fez um dia você largar a idolatria. Foi Deus que fez um dia você largar o vício, a bebida, a droga, a prostituição. Foi Deus que fez um dia eu largar essas seitas de corrente mentirosas. É Deus que efetua o querer e o realizar. Deus só efetua esse querer e esse realizar na vida dos filhos dele, na vida daqueles que ele predestinou para a salvação. Por isso que a salvação é por absoluta graça de Deus. E eu quero terminar com essa passagem. Efésios capítulo 2, versículo 1, está bem pertinho aí. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que você estava quando ele te deu vida? Morto. Diga: eu estava morto. Eu estava morto. Você lembra de Lázaro no túmulo, 4 dias sepultado? Lázaro estava lá dentro dizendo: eu quero ressuscitar, eu quero ter vida, eu quero voltar a viver. Ele estava dizendo isso? Estava morto. O Senhor foi lá e sai do túmulo. Sai, vamos lá, ressuscita. Vive outra vez. Era assim que nós estávamos mortos. E Ele nos deu vida.
No versículo 8, Paulo diz: porque pelo jejum sois salvos. Não, o jejum não salva ninguém, só dá fome e dor de cabeça. Jejum era para os judeus, nós não somos judeus. Jejum era da lei, nós estamos na graça, numa nova aliança. Nesta nova aliança, Deus não quer sacrifícios, né? Deus quer conhecimento. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Quando você ouve a palavra e crê, Deus te imputa o dom da fé, que vem pelo Espírito Santo, né? Para você crer. Olha o que ele diz aqui: e isto não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar que é salvo porque aceitou Jesus. Não, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Deixa de ser mentiroso. Você estava morto. Foi Ele que te aceitou. Foi Ele que te deu vida. A salvação é por graça, não é por obra. Não, eu sou um crente hoje porque minha mãe orou por mim. Não, vai dar glória para tua mãe. A glória é para Deus, irmãos. Não de obra, para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga, não, fulano hoje é convertido, porque eu levava o nome dele para a igreja para o pastor orar. Aí glória para o pastor que orou, é o salvador dela. Não, o nosso salvador é Jesus Cristo. Nós fomos salvos por absoluta graça de Deus. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação do seu povo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus!